No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as classes de fundos imobiliários. Eu vou falar sobre cada uma delas e também vou falar algumas coisas que a gente tem que olhar específicas de cada classe. Meu nome é Luiz Guilherme, esse é o Cofre Cheio e se você está começando a investir agora, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Para dar uma introduzida no assunto, funciona assim. Cada fundo imobiliário tem uma estratégia específica e, de acordo com essa estratégia, eles são divididos em algumas classes. E com essa divisão fica muito mais fácil a gente saber para onde que está sendo alocado o nosso dinheiro e também para a gente diversificar bem a carteira. Começando então pelos fundos de shopping, esses são um dos fundos mais comuns da bolsa e eles compram participação em shopping. E aí eles vão receber a renda tanto do aluguel das lojas quanto uma porcentagem das vendas das lojas que estão no shopping. Então, sabendo disso, a gente consegue ver que os fundos de shopping eles dependem muito da atividade comercial. Um bom exemplo disso é a questão da quarentena, que muitos shoppings fecharam e aí os fundos não receberam nem o aluguel das lojas e muito menos a receita das vendas das lojas que estão no shopping. Então, os fundos de shopping foram bastante afetados pela quarentena e pela crise do Covid. Por isso, então, a característica mais relevante dos fundos de shopping é essa forte dependência em relação à atividade econômica. Se o país está indo mal, os fundos de shopping costumam ir mal porque as pessoas compram menos nas lojas. Alguns exemplos de fundo de shopping: XPML11, o MALL11, né, MOL11, o VISC11 e o HSML11. Em seguida, a gente tem os fundos de lajes corporativas. Esses fundos eles investem em grandes prédios de escritórios, né, de lajes comerciais e alugam tanto salas quanto até andares inteiros para escritórios de empresas. O ponto mais importante para a gente olhar na hora de escolher um fundo de lajes é a localização. Por quê? Porque as empresas elas vão querer sempre buscar a melhor localização possível para elas. E aí um fundo que tem os imóveis bem localizados, eles têm mais facilidade de alugar esses imóveis para as empresas e por preços muito melhores também. E como exemplo de fundo de lajes corporativos, a gente tem o HGRE11, o BRCR11 e até o KNRI11. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também alguns links de livros sobre fundos imobiliários que eu acho bastante interessante que vocês deem uma olhada, quem quiser se aprofundar mais no assunto, tá bom? Depois a gente tem um fundo que vem ganhando bastante espaço na mídia, que são os fundos de galpão logístico. Por quê? Porque com o crescimento do e-commerce, né, as empresas precisam de uns centros de distribuição e os fundos de galpão são exatamente isso. Eles investem em galpões logísticos para fazer centro de distribuição e até fábricas, né? A principal característica desse tipo de fundo também é a localização. Por quê? Porque quando você tem um centro de distribuição perto dos seus clientes, a tendência vai ser de o custo de logística, de transporte, ser muito menor do que se estiver longe. Então, a localização dos ativos desse fundo faz muito sentido na hora de você escolher. Uma outra coisa interessante para a gente ver nesse tipo de fundo é o espaço dele, né? Se ele consegue abrigar vários tipos de locatário, porque aí você não fica dependente de um único inquilino. E pesquisando um pouco mais, eu vi que uma coisa muito interessante desses fundos de galpões é que os gestores eles ficam atentos até no lugar para fazer manobra de caminhão, porque quando você tem um lugar melhor, as empresas costumam alugar mais facilmente. Então, o lugar da manobra do caminhão influencia na escolha do gestor para investir num galpão logístico ou não. Alguns exemplos de fundo de logística, a gente pode citar o HGLG 11, o XPLG 11 e o ALZR 11. O quarto tipo de fundos são os fundos de desenvolvimento. Eles são um pouco diferentes dos outros porque o fundo aporta numa chamada sociedade de propósito específico que tem o intuito de construir e incorporar e vender os imóveis. Então, se as vendas estão sendo realizadas normalmente, o fundo recebe normalmente. Só que, se as vendas não ocorrem como esperado, então pode ser que o fundo passe por dificuldades. Esse tipo de fundo, assim como a maioria dos investimentos, por ser um pouco mais arriscado, eles tendem a ter retornos um pouco maiores. Só que
tem um risco maior também. Alguns fundos de desenvolvimento que eu posso citar é o KINP e o KNRE11. A quinta classe que a gente tem de fundos são os fundos de papel. Eles têm esse nome porque o gestor não investe propriamente no imóvel, não compra o imóvel físico. Ele compra títulos de renda fixa, né, que são atrelados a investimentos imobiliários. O que seriam esses títulos? Pode ser um CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, as letras de crédito imobiliário e as letras hipotecárias. Esses papéis, né, esses títulos, eles são títulos de crédito e têm imóveis como garantia. Então, basicamente, o fundo empresta dinheiro para as empresas e elas devolvem com juros. E é esse o rendimento dos fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles são divididos em duas subclasses, os High Grade e os High Yield. O High Yield, eles são os fundos que têm mais rendimento, só que por sua vez têm maior risco. E os fundos High Grade, eles investem em ativos com mais segurança, né, mais confiança, só que por sua vez tem menos rendimento, que é o que acontece em quase todos os tipos de investimentos. Alguns fundos de papéis que a gente tem, o maior fundo da bolsa inclusive é o KNCR11, a gente tem também o RBRR11 e o HGCR11. Por último, a gente tem os fundos de fundos. Esses fundos eles são feitos basicamente para duas coisas. O primeiro deles é o ganho de capital, que o fundo compra outros fundos imobiliários baratos para vender na alta. E o segundo é para obtenção de renda, que é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários para receber aluguel normal. O grande X da questão desse fundo, né, é o pagamento das taxas duplas. É a grande desvantagem dele. Por quê? Você vai estar pagando uma taxa, vamos supor, de 0,9 para o gestor do fundo, de fundos, e esse gestor ele vai estar pagando mais uma taxa de administração, taxa de gestão, para o outro fundo que ele está investindo. Então você acaba pagando as taxas duplicadas. Alguns exemplos, né, de fundos, a gente pode citar o BCFF11, o MGFF11 e o RBRF11. Bom, então esses são alguns tipos de fundos imobiliários. Existem outros, como fundos de hotéis, de hospital, de educação, que investem em escolas. Mas se vocês quiserem saber mais sobre eles, comenta aqui embaixo. Lembrando também que eu vou deixar os links dos livros sobre fundos imobiliários aqui embaixo. E também o link da biblioteca que a gente tem lá na Amazon. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e também me segue lá no Instagram, @cofre.cheio, que também tem bastante conteúdo diário por lá. Então é isso, galera, até o próximo vídeo.